Bom dia! Olá, bom dia, vamos chegando. Bom dia! A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Deus seja louvado, né? Por mais um dia de novena, dia 21 de julho, né? Nós estamos no mês de julho. A nossa 7ª edição está acontecendo hoje, o segundo dia da novena, né? A novena de Santa Giana que a gente faz. E hoje, essa novena, hoje em especial em oração pelos jovens, né? No segundo dia a gente clama pelos jovens. Vou esperar o pessoal que está entrando aqui. Bom dia, Silene. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. As mulheres da Escola de Maternidade Fé. Estou vendo algumas carinhas aqui. Deus seja louvado, né? A paz de Jesus, para você que está entrando. A paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Luciana Azevedo. Na verdade é Luciana Cristina de Azevedo Nunes, né? Casei com Luciano Souza Nunes. Meu nome é Luciana Cristina de Azevedo, da família Gonçalves Azevedo, família Alves, da minha mãe. Obrigada, Deus te abençoe também. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Se dá um feedback para mim, por favor, se o som tá bom aí. Eu não consigo melhor que isso. Salve Maria! Olha, gente de Minas Gerais aqui. Eu tô vendo ali, tem bastante aluna de Minas, hein? Gravidinhas, a cegonha tá em Minas Gerais, hein? Mas a última cegonha passou lá em Santa Catarina, Florianópolis. Olha só. Vamos começar com a oração de exorcismo mesmo, para esse segundo dia. Porque, olha, vamos orar por essa geração. E essa geração, esses adolescentes, jovens, né? Não tá nada fácil, né? Ontem eu falei para vocês que... Peraí, só uma pausa aqui, enquanto o pessoal tá entrando. Ontem eu falei sobre... eu ia trazer o número exato da estatística, tá? Quem assistiu ontem vai lembrar. Lembra que eu falei da estatística das pessoas que retornam para a igreja? Pois é, jovens. Quando os jovens retornam para a igreja, a possibilidade de salvar a família, entendeu? Possibilidade de salvar a família. Quando os jovens retornam para a igreja, 26% consegue salvar a família. Agora, um número assim profético da nossa missão. A mulher, a esposa, a estatística diz que quando a mulher, a esposa da casa, do lar, ela volta para a igreja, a possibilidade de salvar a sua família, a esposa, a mulher da casa, 47%. Jovens, 26%. Mulheres, 47%. Gente, e essa novena que nós estamos fazendo, o tema da paternidade começa na fé, os homens de fé, né, que nós fizemos das mulheres de fé, homens que retornam para a igreja, que salvam a família, a possibilidade de salvar a família. Sabe quantos por cento de quando o homem retorna para a igreja? Qual o valor percentual de salvação de sua família? 95%. Olha esse número, olha essa estatística, né? Isso aqui conclui que jovens, mulheres, mas o homem ele alcança mesmo o coração de Deus. O homem salva a sua família, o homem salva a sua casa. O homem é o pilar, sim. O homem é o alicerce, né? A mulher é o pilar que fala. Mas o homem é o alicerce construído na rocha. Então, a gente vê
que essa novena aqui que a gente está fazendo a favor dos pais, porque a gente fala que está esquecido, né? O lado da paternidade que ninguém conta. Então nós estamos falando dos desejos masculinos de realizar esse sonho. Quero ser pai. Parece que eles não se manifestam muito, né? Mas o desejo. E quando eles pegam para orar, vocês vão conhecer aqui hoje a história de Isaac, filho de Abraão e Sara, que eu contei ontem no primeiro dia, né? Então vamos lá, mas primeiro vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus nesse dia de hoje, para que a gente cele essa novena, todos os dias, com grandes graças e milagres derramados sobre nós, tá? Todo mundo que está aqui está sofrendo em áreas, tem combates espirituais e sofre. Então, vamos ser perseverantes na causa, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tem uma oração que eu falei que eu separei. Ó, aqui é a minha pedrinha que eu tenho do Monte Gargano, né, da Itália. O fragmento da pedrinha da gruta, lá onde o São Miguel Arcanjo apareceu. Então aqui, ó, tem um fragmento da gruta, ou seja, tem uma relíquia aqui de São Miguel Arcanjo, né? A gente vai começar a quaresma dele, dia 15 de agosto começa, né? O Dia dos Pais é dia 10 de agosto, eu estava vendo na folhinha. Ó, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Eu acho uma oração tão linda quando a gente vai fazer uma visita no templo, né? Eu falo templo porque na igreja, porque aqui eu falo com mulheres, famílias que também são evangélicos, que têm filhos espirituais em casas de protestantes, né? E ontem eu falei que o primeiro milagre de Santa Giana foi que favoreceu a beatificação dela, foi um testemunho de graça de uma mulher protestante. Então, é louvável dizer, porque nós somos unidos, nós somos irmãos em fé, né? Tudo para Deus, tudo por Deus, nós somos irmãos em Cristo. E aí, aqui a novena, então, quando a gente visita o templo, né, que eu estava falando, eu particularmente gosto muito de fazer uma oração particular com Deus, mas é simples também, quando eu acrescento, mas sempre que eu estou na presença, né, do sacrário, né, que eu sou católica, e às quintas-feiras, qualquer dia assim que eu passo por lá e vou visitar meu Jesus, eu dou um beijo, né, dou um beijo no ostensório, eu gosto de fazer isso, né, e aí eu falo, né, eu te amo por todos aqueles que não te amam, eu te adoro por todos que não te adoram, eu te louvo, te agradeço por todos aqueles que são ingratos. Então, é uma das particularidades minhas com Deus que eu estou revelando aqui para você. É uma coisa assim, comum, né? A gente vê algumas santas missas, as pessoas, né, querendo reparar pelo outro, mas eu tô lá. Mesmo que o outro não adore, eu tô lá, adorando até por ele, porque é muito, né? É cheio de espírito, é muito sincero meu amor por Deus. Então, assim, eu tô ali, eu entrego, eu tô aqui nesse cantinho meu, no quarto de guerra, eu me entrego totalmente a servir, a essa intimidade. Não sei o que está acontecendo.
vamos clamar aqui, pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, a paz de Jesus, seja muito bem-vindo você que está chegando agora na nossa 7ª novena. Eu sou a fundadora da Missão Geração das Graças, né? Meu nome é Luciana Azevedo. E assim, tá chegando pessoas, né? Para fazer inscrição, né? O cadastro na Escola de Maternidade de Fé, que é essa escola aqui, chamada Geração das Graças. Desculpa, gente. E nessa 7ª edição, que é o mês de julho, mês 7, nós estamos especialmente invocando e colocando os pais. Os pais, queremos falar dos pais, porque logo nós estamos aqui dia 10 de agosto e vai ser o dia dos pais. Quem sabe, né? Ainda dá tempo de você se tornar papai antes do dia dos pais, né? Com a graça de Deus. Então, nessa 7ª edição, na 6ª nós fizemos, nós conhecemos as mulheres da Bíblia, né? E nessa 7ª edição, o Espírito Santo, ele me deu uma moção, me conduziu, deu o direcionamento, né? E aí, ele me trouxe para essa missão, esse mês, de estar aí contemplando essa dimensão esquecida, essa dimensão silenciosa, mas que é profundamente sagrada, a paternidade que também espera. Até aqui caminhamos com mulheres da Bíblia, né? Entre lágrimas e fé, esperaram o milagre da vida. Sara, Rebeca, Raquel, Lia. Raquel nem tanto, né, gente? Quem viu a história de Raquel aí, era uma disputa do marido próprio com a própria irmã. Mas outras mulheres, né? Isabel, Ana, história muito linda de Ana, né? E muitas outras. Nós fizemos 9 partilhas com 9 mulheres da Bíblia. E aí, agora o Espírito Santo, ele nos convida, né? A olhar com ternura e reverência para os homens que também esperam, acreditam e sofrem. Como? Como que eles sofrem? Calados, gente. Em silêncio, ao lado de suas esposas. Até parece que ele não está participativo, não está orando, só você acende a vela, só você vai no altar, só você dobra o seu joelho. O homem, ele não demonstra, ele é mais silencioso. Mas como eu disse na estatística, quando eles pegam para valer, eles conseguem converter a possibilidade deles de salvar uma família. 95% são os homens que salvam as famílias quando eles retornam para a igreja. E aí, a mulher, no meu livro eu escrevo, né? Eu falo dessa parte da maternidade, muita fé aqui nesse livro, Gratidão Gera Milagres. Eu falo que é uma história, né, contundente mesmo, de milagre. Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível, né? Desde os meus diagnósticos, primeiro estéril, depois era só infertilidade. E para descobrir, foram 4 anos, até que descobriram a um passo para chegar na fertilização in vitro, na clínica de infertilidade, que eu fiz tratamento. Eu estava a um passo. Se não desse certo esse exame, não tem mais o que fazer. Vai ser a fertilização, você vai para a fila. Ou adoção. Então, ou seja, sabe quando você não tem mais o que fazer, é a última oportunidade, você fala, é só essa vez. Depois,
eu me entrego, Senhor. Eu estava assim. Até que aconteceu uma coisa no meio desse processo. Minha sogra teve um derrame, perdeu a fala, perdeu o movimento do seu corpo, 50%. Ela, nesse derrame, ela ficou internada, ficou na UTI, passou altos e baixos. E aí, Deus poupou a vida dela. E nessas condições, né, sem falar, sem andar praticamente, em 2009, ela concebeu. E ela ficou grávida da Isabela, hoje tem 16 anos. E vocês imaginam, né? Eu bem afastada de Deus, achando que eu poderia fazer as coisas do meu jeito, e aconteceu uma coisa assim. No começo eu tive assim, vergonha das pessoas, porque elas me olhavam com piedade, né? Porque eu estava ali, já era adulta, né? 20, nessa época eu estava com 27, 28 anos, por aí, eu tenho 43. E aí, o meu positivo veio, né? Porque eu fui servir o outro nas condições que ela não podia, né? E esqueci de mim, e aí chegou a minha graça. Meu filho nasceu em 2011, né? Hoje ele tem 14 anos e ele chegou para anunciar bem no Dia das Mães, o Gabriel nasceu. Depois eu não tive mais assim dificuldade, porque assim que nós decidimos em união, que isso que eu ia falar agora, tá aqui para contar para vocês, uma parte desse livro, quando na orelha está escrito que a mulher ela recebeu essa valorosa missão de conceber, de gerar vida, mas sozinha a gente não vai para lugar nenhum, a gente precisa do outro, né? E o casal é uma carne só, então os dois precisam estar em Deus e focados na mesma missão, né? De construir uma família, porque o que um não quer, dois não brigam, não é assim? E aí eu comecei a fazer o seminário, porque foi em 2013, eu falo, minha conversão veio em 2017 mesmo, fervorosamente, a mulher de fé que me tornei em 2017, só que eu entrei, eu casei, né, foi o sacramento do meu matrimônio, foi em 2013, quando o Papa Francisco chegou, né, então eu sou dessa geração aí, quando o Papa Francisco tomou posse. Então eu casei nesse ano de 2013, recebi o sacramento do matrimônio, Gabriel Henrique, né, meu filho, levou as nossas alianças e nós já fomos convidados assim a fazer parte de um estudo bíblico que a gente fala, que é enchei-vos, né? E aí é o casal e a criança, tem essa linha especial para as crianças, e nós começamos. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, era 2013, eu já tinha aí 31 anos para 32, não tinha acabado de completar, né? E eu não sabia onde estava, eu não sabia que o primeiro livro da Bíblia era Gênesis e nem que o último era Apocalipse. Então daí vocês tiram uma ideia de tão leigo que eu era. Meu marido batizou, ele era pagão, foi batizado com 22 anos de idade, 21 para 22, fez catequese de adulto. Então, nunca é tarde para começar. Aí nós fizemos esse estudo juntos, eu e ele. Ainda, gente, eu me lembro que uma vez eu queria fazer umas perguntas, né? E meu marido falou assim, pergunta para mim primeiro. E ele sabia muito mais da Bíblia, né? Porque o meu marido, ele morou sozinho em Hortolândia e ele frequentava a igreja evangélica, não era batizado, e ele lia muito a Bíblia. Ele fala que ele comia a Bíblia, que ele jejuava muito, né? Jejuava por uma mulher, e Deus colocou ela no caminho dele. A luz, né? Luciana e Luciana. E aí, quando a gente fez esse seminário, que a gente participou desse seminário Enchei-vos no Espírito Santo, ali nós decidimos que a gente queria
pais novamente, né? E eu falo assim que nem precisava decidir, porque Deus me escolheu ali dentro dessa escola, né? E eu fui a sétima, né? É um número bem assim, não é, é uma simbologia, mas muito forte, né? Profético. A sétima mulher a engravidar na sala. Eu falo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos mesmo. Quem quer engravidar vai para o encheios, que é o encontro de casal, né? E aí nós não tivemos dificuldade. Eu já engravidei assim, no mês seguinte. Eu acredito que aquela noite que ele, sabe, aquele momento especial que a gente decidiu, eu acho que aquele dia foi a decisão, assim, determinante. Foi aquele dia que Deus nos deu a graça, né, do Pietro. Pietro, ele nasceu em 2014, no dia 19 de setembro, é o dia de Nossa Senhora de La Salette, e justamente no mês, né, que eu falei para Deus, eu não quero o mês de setembro na minha vida. Eu renuncio ao mês de setembro. O meu ano vai ter 11 meses, porque meu pai morreu dia 22 de setembro, em 2012, e ele foi enterrado dia 23, quando ele e minha mãe completavam 34 anos de casamento. E dia esse de São Padre Pio, né? Mal sabia eu que futuramente eu ia ser uma filha espiritual de Padre Pio. Nem conhecia Padre Pio em 2012. O trabalho, eu era como Marta, né? O trabalho me esgotava demais, o trabalho, assim, eu acho que, eu vou dar um exemplo, aquelas pessoas que trabalham por ganância, por dinheiro, eu era assim, nessa época, né? Eu tinha um salão, uma esmalteria no centro da cidade, onde passavam 100 mulheres por semana. Então eu estava no auge, né? 2010, tanto que quando eu recebi meu positivo, eu tinha acabado de montar essa empresa no centro da cidade, né? Então eu falava assim, agora, né? Já tinha sido o destaque do ano. Eu falei, nossa, agora, então, como manicure e pedicure, eu falo, agora não. Deus falava, agora sim. Não é o tempo que você quer, é a hora que eu quero. E aí, aquele sonho que eu tanto desejava, eu cheguei a falar, colocar as coisas do mundo na frente. Falei, não, agora que eu tô indo bem, agora que vai mudar tudo. E Deus, não, agora sim, você vai dar conta. Agora eu confio. Agora eu confio em você. Você imagina que Deus, quando a mulher engravida, você teve um encontro pessoal com Deus. Ele tocou em você e no seu esposo. Ele fez com que o óvulo e o espermatozoides eles fossem fecundados ali. Imagina a mão de Deus dentro de você. Olha como é lindo, né? Deus é maravilhoso. E aí, Pietro nasceu no mês de setembro, para calar minha boca, né? No dia 19 de setembro, quase chegando no dia 22. Falei, pelo amor de Deus, então tá bom. Só não me dá no dia 22, por favor, que meu pai morreu nesse dia. Mas a morte é a ressurreição. E ele veio para alegrar a nossa vida, né? Pietro Rafael. E aí eu falava assim, mas Pietro, gente, é para pôr Rafael, Gabriel, Rafael, né? E aí o Gabriel chamava, sem saber o sexo, ele falava, meu irmão, ele vai chamar Pietro. Eles têm 3 anos de diferença. Eu falava, filho, como você sabe que vai ser um menino? Porque eu falava que eu queria uma menina, né? Porque eu queria um casal, né? O meu querer. Eu falei, para ficar bonitinho, né? E pronto, 2 filhos, um casal. E Deus falou, não, é outro menino. Pietro Rafael. E eu falava, filho, por que Pietro? Ele falava, Pietro é meu melhor amigo da creche, né? Ele tinha um menininho. E esse menininho, que chama Pietro, teve um irmãozinho também, na mesma época, praticamente. E o irmãozinho dele nasceu no dia do aniversário dele, do Gabriel. Engraçado que ele pôs o nome do irmão, de Pietro, que era o melhor amigo, e o Pietro, que é o melhor amigo dele, teve um irmãozinho no dia do aniversário do Gabriel. Olha como que Deus faz. E eu não sabia, nem conhecia, nem passava pela minha cabeça sobre a história desses santos todos da igreja. E assim, eu não conhecia as aparições, as coisas, tanto que nos encheios que eu falei que eu ia falar, que vergonha.
Meu marido falou assim, fala pra mim primeiro, pergunta pra mim antes de você perguntar, pra não passar vergonha. Eu falei, tá bom. Aí, um dia eu tava tendo uma aula, né, era Nossa Senhora Aparecida, e falou de uma aparição, não sei o quê, e eu falava assim, mas eu achava que cada uma era uma. Nunca que passava na minha cabeça que era Maria, todas elas. E ela só vem em cada lugar, né? E vem com uma roupa diferente para poder, é daquela região, daquela cultura, né? Então ela aparece com as roupas, conforme a cultura também, né? Nossa Senhora de La Salete. E o Pietro nasceu nesse dia de Nossa Senhora de La Salete, que eu só vim descobrir em 2022, olha, recentemente. Quando eu renunciei minha vida profissional, em 2023, assumi 100% essa missão. Lembra ontem, eu contei todos os filhos espirituais. O primeiro filho, o primeiro ano, nasceram dois e uma grávida. No ano de 2022, só nasceu um. Então não tinha. Era pequenininho, era só as crianças. Era só meus amigos, era, né, aqueles mais íntimos que pediam oração para engravidar. E de repente, quando eu renunciei minha vida profissional, em 2023, começou a conhecer, foi o lançamento do meu livro, também as pessoas começaram a conhecer a minha história, né? Que é uma narrativa, é uma autobiografia esse livro, né? E aí, desde o começo dessa caminhada toda, até minha conversão e a fé. E aí, as pessoas vão conhecendo, e 2023 foi aumentando, eu participei do cenáculo, apresentei para 1.400 pessoas a missão. Foi uma direção de Deus ali, fui chamada sem estar esperando, né? À frente de um cenáculo. E aí, tudo Deus providenciando. Ali eu orei no ventre de muitas mulheres engravidaram. Então, dali pra cá, assim, foi aumentando. 2024 foi um ano, assim, de 13 nascimentos. Foi muito forte, poderoso esse ano. Então, foi aumentando. E esse ano, hoje, eu tenho 8 grávidas, né? E tenho os filhos que já nasceram. Então, nós já estamos aí ultrapassando a margem do ano passado. A tendência é aumentar cada vez mais, porque a escola vai chegando, né? Pessoas todo mês. E aí, eu conheci, como eu falei, Santa Giana num encontro que eu fiz em Presidente Prudente, em Mariana Braga. Eu fiz um encontro muito lindo, que foram 3 dias. E esse encontro chama Mulheres de Fé. Foi providência divina, Deus está lá nesse lugar, desde o convite, desde a viagem, tudo foi muito especial. E aí, lá eu conheci Santa Giana. Ainda eu tenho meu caderninho, que eu gosto de anotar muito, tudo. Todos os retiros eu levo um caderno e anoto. Está escrito Joana, porque não tinha telão. Então você escrevia o que eles falavam, né? Então eu não entendia que era Santa Giana. E não estava escrito o nome dela na imagem. Então, quando eles apresentaram, então eles falavam. Então eu escrevia o que eu escutava, né? E aí no meu caderninho tá lá, Santa Joana, mas Joana é o nome, né? Significado do nome de Giana é Giovana, Joana. Então, Giana é referência a esse nome. E aí, casada com Pietro. Olha que interessante. Pietro Molo, esposo de Santa Giana, que eu conheci em 2019, mas eu já tinha um Pietro na minha vida. Então eu falo, meu Deus, como que Deus faz as coisas, né? Mal sabia eu que teria um ministério, através da minha dor, fundasse um ministério, né? Que é esse, gratidão, geração das graças, moção, um ministério, um apostolado que nasceu no coração de Deus e de repente virar uma escola, né? Eu sou formada pedagoga também, né? Sou pedagoga, sou formada em pedagogia. Eu gosto, sou apaixonada por Paulo, porque lá no seminário, quando eu conheci a história de Paulo, conta, né, depois que ele cai do cavalo, quem devolve, quem é que Deus dá a direção, e coloca ele como instrumento da graça na vida de Paulo, né? É quem? Ananias. É o nome do meu pai, Ananias. Minha avó, eu não tive a oportunidade, assim, né? Ela foi enterrada no dia do meu aniversário, mas ela chama Ana. Eu não tinha oportunidade de
de estar convertida quando eu conheci minha avó, para saber que veio da Bahia, né, família Azevedo, Gonçalves Azevedo. Eu falei, gente, eu queria hoje sentar com a minha avó e ela contar. Porque ela conheceu muito a Bíblia, porque tem uma filha que chama Eva, um filho que chama Ananias, outro que chama Isaías, eu amo Isaías também. E olha só, tem Elza, morreu também um outro filho que eu não lembro, não sei o nome, mas assim, ela já conhecia a Bíblia, com certeza, porque ela colocou esses nomes, né, na Bíblia. E eu falo, como eu queria hoje sentar com a minha avó. Ela era muito carinhosa, né, a mãe do meu pai. E eu falava assim, como eu queria sentar com ela e saber, né. Ela era muito devota, eu já vi ela muitas vezes com o terço na mão, mas eu não tinha esse hábito na minha casa, minha mãe e meu pai não era. Eu via muito assim, meu pai na igreja, quando ele ia batizar uma criança, porque eles têm muitos afilhados, ou quando alguém ia casar, sabe? Ele não tinha, ele não era de ficar saindo de casa, não gostava de festa. Meu pai era um pouco mais, 15 anos mais velho que minha mãe, né? Então, e aí essa história que eu conto, assim, quando eu conheci no seminário Paulo, e aí eu me aprofundei, assim, em tudo sobre ele. Dei um Google do Paulo, né? E tanto que o dia 25 de janeiro, eu sempre tenho um presente nesse dia. 25 de janeiro de 2023 foi o dia do lançamento do meu livro, no digital, né? Primeiro ele sai no digital, o e-book, depois a gente trabalha para fazer ele físico, né? Impresso. E eu não tenho editora, então foi tudo assim, providência. E no dia 25 de janeiro, 2 anos anteriores, em 2021, foi o primeiro dia que coincidiu, providência, né? De fazer o ultrassom do João Miguel, porque depois das festas, né? Natal, Ano Novo, meu ultrassom caiu dia 25 de janeiro. E foi o dia que, ó, o coração bateu estrondosamente. E eu tenho gravado no meu celular as batidas do coração do João e a data lá, 25 de janeiro. E assim, muitas coisas, né? A minha conversão mesmo, em 2017, ela veio. Olha que significante tudo isso, porque o filho de uma amiga, então uns vêm pela dor, outro vem pelo amor, e eu vim pela dor do outro, de uma mãe que sofreu com o diagnóstico de câncer do filho. E sabe quando esse menino passou mal? Dia 25 de janeiro. Então, assim, são sinais para mim, né? Eu enxergo como sinais. Os números 25 é muito, assim, revelador na minha vida profissional, né? Tanto que o meu primeiro encontro, né, que nós fizemos na igreja para lançamento do segundo livro, que foi essa novena que eu fiz, na Nossa Senhora de Fátima, foi o lançamento, foi no dia 25 de abril. Esse dia, né, aproximando o dia de Santa Giana, que é dia 28, o dia 25 é o dia da Anunciação. Então, assim, eu lancei esse livro quando Nossa Senhora, quando Maria estava gestando o menino Jesus, com 4 semanas. Então ela já estava com 1 mês grávida ali, né? Então assim, muito rica essa história, porque eu fui crescendo na fé, veio a pandemia, né? E estava assim, realizada profissionalmente. Eu sou educadora técnica, né? Hoje eu não sou mais, eu prefiro não voltar atrás. Eu formei mais de 100 mulheres, né? Eu comecei formando mulheres lá no Fundo Social de Solidariedade, dando aula, né, esses cursos de manicure para a sociedade, né, pela prefeitura, tudo certinho. E aí eu fui e formei essas mulheres. Até que eu já tinha idealizado um festival de unhas, né? Foi muito lindo, 2014. Eu, assim, muito cheia de ideias, né? E colocar em prática. Eu colocava minhas ideias em prática, sempre projetos, né? Faz parte do pedagogo isso, do professor, projetar as coisas, né? Cumprir objetivos e metas. E aí, quando eu realizei esse congresso, eu entrei na faculdade de Estética e Cosmética, minha segunda faculdade, e aí, por podologia, e aí eu entrei e já eu idealizei um congresso, foi aprovado, né, meu projeto
para ser realizado esse congresso dentro da universidade, aqui que a gente tem, né, de medicina, que ficou bem conhecida, e onde eu me formei. E lá aconteceu, né, no dia 15 de abril, 15 de abril de 2019. E dias depois desse congresso realizado, né, eu fui no encontro de mulheres. E as coisas também acontecem muito no dia do meu aniversário, Deus dá presentes pra gente, né? Eu voltei desse encontro de mulheres e eu fui hospitalizada porque eu tomava banho, eu renunciei, aprendi a renunciar às coisas, então eu tomava banho lá nesse encontro, num cano sem chuveiro. Então eu tomei banho, maio não é muito, já é meia estação, né? Já tá ali outono para entrar no inverno praticamente, um pezinho no inverno, e eu tomei banho na água trincando, assim, do cano. Então eu tive uma inflamação de garganta e no dia 4 de maio eu fui internada, no dia do meu aniversário, depois que a gente chegou dessa viagem. E assim, por pouco o médico falou. Eu tava, sabe esses medicamentos que você vai tomando em casa, assim, automedicando, né? E aí eu tava alimentando essa bactéria. E aí eu quase morri, né? Porque ela desce pro sangue e assim, enfim. Mas estou aqui. Dia 4 de maio. Então, assim, Deus tem um propósito, falei, tem muito grande propósito na minha vida depois desse encontro de mulheres, porque depois eu formei 100 mulheres, né? Fiz congresso, e aí nesse congresso eu apresentei um projeto novo que eu trouxe para a cidade de alongamentos de fibra de vidro, né? E assim, sempre mantendo a minha realização profissional, porque tudo que eu faço com missão é missão, então não é que eu quero ser melhor que ninguém, é que eu discuto comigo mesma, né? Então eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero, se Deus me colocou aqui agora, se Ele me colocar de faxineira, eu quero ser a melhor faxineira de Adamantina. Se Ele me colocar como copeira, eu quero ser a melhor copeira. Então assim, aquilo que Deus faz, tanto que em 2022, quando Ele me colocou na educação infantil, eu queria, assim, ser diferente. Eu cheguei com um diferencial, com a neurociência, e aplicando isso na pandemia, né, com muito diagnóstico, muitas crianças autistas e sem cuidadores, então eu tinha que fazer o diferencial ali. E o digital, né? Eu trabalhei muito digital, eu trabalho, tudo que eu faço é com amor, então eu tenho essa habilidade no digital. E aí eu fazia muito isso na nossa Secretaria da Educação, na nossa escola, para os professores, né, que 40 anos em sala de aula, 36, 37 é o tempo que eles estão já lecionando, eles não tinham essa habilidade. Então era o que eu podia oferecer para eles, né, para elas. E assim, era muita bagagem. Em 2022 eu assumi um cargo muito difícil, né? Ter que renunciar tudo da minha vida, assim, para poder trabalhar e servir onde Deus quiser. Porque eu era como se fosse uma plantonista, né? Professora plantonista. Então eu não tinha dia e hora, era todos os dias, mas eu não tinha período, eu não tinha uma sala de aula para mim. Eu falo que eu tinha um município, porque é onde Deus mandava eu ir. Então eu conheci muitas crianças nesse período. E aí eu tive o esgotamento mental e físico, que é a síndrome de burnout, porque eu era mentora, ainda estava dando cursos profissionalizantes, eu estava estudando para o concurso para me efetivar nesse cargo, eu estava fazendo cursinho, eu estava com um bebezinho de 7 meses que eu amamentava, e mais os outros filhos, cuidando da casa, na organização da casa, com 5 pessoas morando numa casa. Eu não tinha suporte. E aí também a missão também, que energeticamente assim, eu falo, era muita energia, era muito. No começo as pessoas que eu orava assim, né, elas vinham com uma bagagem muito pesada e eu não tinha ainda esse discernimento de como que eu falo?
descontaminar. E depois que eu fui convidada, quando eu fui na faculdade estudar de novo, eu fui convidada pelo Gol Celebrae para servir no ministério. E eu fiz o curso de pregadora, né? Então, sou pregadora formada. E também participava ali também nessa missão de evangelizar dentro da universidade. Então, assim, tudo isso são detalhes. Depois, em 2020, que veio a pandemia, e eu já estava quase, como eu estava falando desse diferencial que eu tinha, e formação, e esse congresso me ajudou muito profissionalmente. Então, eu fui, assim, convidada por uma empresa porque eu era esteticista de unha, né? Depois eu também me formei podóloga, e aí eu fui convidada a fazer um curso de formação, assim, para eu aprender a formação de equipe, para trabalhar como líder de equipe, viajando outros países para poder ser educadora técnica, porque era bem rentável, né? Hoje, né? Esse alongamento de fibra de vidro, tem manutenção. Então, assim, eu cobrava R$300 fazer uma unha dessa e 150 fazer manutenção. Então, imagina, ensinando as pessoas, né? Dando cursos profissionalizantes nessa área. Então, eu tinha que passar por uma formação para conhecer a empresa a fundo, os produtos para poder passar. Então, eu ia pela primeira vez andar de avião. Então, a gente ia fazer esse encontro em janeiro de 2020, no Rio de Janeiro. A pandemia fechou. Ninguém mais voou, e aí vocês sabem, né? Março foi assim, o fechado, nem unha eu podia fazer, né? Foi assim, uma das áreas mais assim, predominante não podia ter contato físico, né? Então, para fazer unha, você pega na mão, tudo, pega no pé. Então, tem esse contato, então eu não podia trabalhar. E nisso, então eu engravidei em maio, no meu aniversário, eu recebi a profecia, engravidei no dia da quaresma de São Miguel, perdi com 8, perdi com 12 semanas as gêmeas, e depois 9 dias engravidei do João Miguel. Então, assim, gente, resumidamente, né, essa é a minha história, contundente de milagre. Então, você fala assim, Luciana, aí chega uma pessoa na missão, tô conhecendo agora, ela fala assim, eu passei por uma frustração porque a minha prima engravidou e meu sonho é engravidar. Eu respeito todas as histórias que chegam. Eu falei, Senhor, me ensina a olhar para as histórias com o seu olhar. Como que Jesus acolhe, né? Como que ele não escolhe a pessoa, né? Ele passa assim, quem ele vai curar, Então ele está passando, ele vê o pobre, ele vê o rico. Ele não tem essa classificação para ele de quem é melhor. Quero você no meu ministério porque você é formado em pedagogia. Não tem dessas coisas. Então Jesus é muito simples, né? Humilde. E aí eu falei, né? Pedia para Deus essa virtude, né? Da humildade, essa virtude da paciência. E aí Deus foi me moldando nas virtudes e eu fui acolhendo cada história. É quando a pessoa chega e fala, Luciana, eu tenho uma frustração, eu tive uma frustração recentemente com a minha prima, né, que engravidou, e por fim eu não consigo olhar para ela, eu não consigo ir nas festas de aniversário da Nenezinha que nasceu e tal. Aí eu falo que para liderar um ministério como esse, você tem que ter testemunho. Porque a pessoa, é fácil montar uma empresa e dar cursos e mentorias de educação financeira e vai ver a sua conta no banco tá vermelho, não é? Então, você não tem autoridade sobre aquilo. Como você vai confiar uma pessoa negativada? Como você vai confiar que aquela pessoa vai te ensinar? Então, assim, eu tenho autoridade nessa escola. Eu falo, porque eu passei por... Eu falo, filha, isso aqui é uma frustração.
tentando engravidar, minha sogra engravidou. Vamos falar de frustração? Eu falo. Vamos falar de conversão no meio do processo? Vamos falar, eu falo. Ah, mas você nunca perdeu um filho, né? Quem nunca perdeu? Perdi duas. São gêmeas. Eu passei por essa dor, eu sei o que é o calvário. Então, assim, em todos os casos, recebi um milagre e todos eles nasceram. João Miguel, Dia dos Pais, Gabriel, Dia das Mães, maternidade, paternidade. O outro que nasceu no dia de La Salete, que é o dia... La Salete, ela é considerada a patrona da missão de mães que oram pelos filhos, né? Um lindo ministério, né? Que vem depois desse, eu acredito, porque a gente ora para conceber. Então a gente gera no coração, concebe com amor, né? Gesta em oração para conceber com amor. Ele vem antes, porque depois que essa criança nasce, aí você faz a entrega dessa criança. Lucas 2,52, e cresceu em estatura, sabedoria e graça. Você não quer que seu filho cresça assim, com muita saúde, como Deus, como Jesus, né? E aí a gente coloca essa... E aí a gente, quando a gente... Aí você faz, né, o seu cadastro, acompanha essa missão, né, que é orar pelos filhos, né? Mães que oram pelos filhos que já nasceram, não que oram para os filhos que virão. Eu vejo assim, tá? Eu, Luciana. Então, assim, a geração das graças é um pedido. Desde 1947, quando Nossa Senhora apareceu para uma enfermeira, né, na Itália, quando Maria apareceu, que foi a Nossa Senhora Rosa Mística, essa daqui. Pierina, né? Ela apareceu. E no lugar dessas rosas estavam 3 espadas. Resumidamente, ela estava pedindo: orem pelas pessoas que vão conduzir a igreja, pelos sacerdotes, orem, intensifiquem as orações. Que venha uma nova geração, porque naquela época, mais de 2.000 padres, 2 milhões, né? No mundo inteiro entregaram suas batinas, desistiram do seu chamado. Então a igreja estava precária e precisava de uma nova geração. E até hoje a gente ora para uma geração, uma nova geração de frutos. Uma geração de Samuel. A música fala, eu tenho pressa, não vou lembrar agora. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Essa geração de Samuel, que é a missão da geração das graças, que ora para as mulheres que desejam engravidar, que nascerão filhos, como Ana, nasceu Samuel, e entrega esses filhos para serviço do Senhor. A família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o propósito dessa missão. E aí a geração das graças é isso, né? Em fundamento, essa é a minha escola, né? De formação. E aí, Nossa Senhora Rosa Mística, quando ela pede, eu soube, né, agora, na pregação agora do PHN, a pregação de Moisés Rocha, um número muito misterioso, né? 1947, 47. Primeiro filho da missão, João, através de um retiro da moção, que eu descobri meu dom, foi João 4,7. Encontro de mulheres, né? Foi também João 4,7, a samaritana, dai-me de beber e dessa água. Eu tinha muita sede, hoje eu não tenho mais sede. E eu não quero deixar de beber dessa água, né? Não quero, porque ela sacia. Nunca mais você quer deixar. Então, dai-me de beber. Não, dessa água você nunca mais terá sede. Que é esse Jesus maravilhoso, a história dele, a história de Deus no mundo, da sua criação e do que ele administra, né, em cada missão, cada vocacionado cristão. E aí, tudo isso é um ministério. E tudo isso é um mistério. É místico, por isso que fala Nossa Senhora Rosa Mística. No PHN, Moisés Rocha pregou e ele disse concretamente 47 nesses últimos meses.
47 sacerdotes suicidaram-se. 47 se mataram. E aí eu não vou entrar a fundo, né, nessa simbologia numérica do 47, porque na escola, lá dentro da escola eu já transmito muito isso. Então eu ensino as pessoas entenderem e reconhecerem o símbolo, a data de nascimento, fazer analogia da história com a data de nascimento, o seu nome. Então tudo isso é providência de Deus que a gente tem que aprender. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não volta sem uma mulher de fé, um homem de fé, sem gerar frutos. Ela não volta. Então, eu falo para Deus, Deus, todas as mulheres que passarem pela missão, todos os casais, não deixem os frustrar. Transforma esses casais. Primeiro ele quer transformar. Aí fala assim, como que você quer? Tem hora que eu falo, Espírito Santo, esse casal eu te apresento assim, assim, assado. Na minha oração, eu falo, o que o Senhor quer? Como que eu dou o discernimento para esse casal? Eu percebo aqui nessa área, né? Que está precisando de oração nessa área. Aqui que está a chave, né? Aqui que está o problema. Não é genética, é espiritual. O que eu falo para esse casal? Aí ele fala assim, manda arrumar essa bagunça. Como que eu vou confiar um filho a uma mulher que está com uma bagunça dela, ela está com trauma da infância ainda, ela não foi curada? Então, assim, curados para gerar, né? Aqui é curados para gerar. Então, a gente passa por um processo, a gente gera no coração para vir no ventre. Então, até chegar no ventre e ainda passar o processo de 40 semanas, que são os 9 meses, essa mulher está muito master mãe, master mother, né? O mother master, né? Adjetivo vem depois. Olha só. É isso. Então nós vamos hoje entrar fundo aqui na palavra e não vou assim fazer toda aquela introdução de ontem, resumidamente o sexto mês, né? Que foi a sexta edição, a gente fez das Mulheres da Bíblia, e o sétimo, Homens da Bíblia, porque estamos nos aproximando do Dia dos Pais. E aí, olha só, Abraão, o pai da fé, Isaac, o filho que se torna pai, que é o que nós vamos estudar hoje. Amanhã, no terceiro dia, no quarto dia, vai ser Jacó, depois Elcana, Zacarias, José do Egito, José, esposo de Maria, Adão, e para finalizar, o 9º dia, que é o dia da intensificação de oração pelas igrejas, nós vamos fazer o papel aqui. Eu vou trazer a vocês a pregação de Deus Pai, né? Então aqui o tema, o esposo Isaac, o esposo intercessor. Isaac, ele orou por sua esposa estéril, o filho que se torna pai. Isaac é filho de Abraão e Sara, né, que eu preguei ontem. Volta lá no primeiro dia para você não perder essa aula. Isaac, eu quero pegar a palavra aqui, ó, em Gênesis, né, 25. Depois vocês podem ler esse capítulo adiante, né? Por isso que eu falo, ó, os números são tão importantes porque a Bíblia, né, que é esse instrumento best-seller, ele é separado em capítulos e versículos, em números, né? O tempo do deserto 40, o tempo que Golias ficou até chegar alguém que fosse enfrentá-lo verdadeiramente ali como Davi, foram 40 dias, né? Muita coisa, a travessia do deserto, 40 anos, os 40 dias que Jesus ficou, né, jejuou no deserto, enfim, são muitas, a gente tem muitas referências bíblicas desse número, né? O 40, ela é o tempo de uma borboleta, do processo dela, de lagarta a borboleta, 40 dias para se transformar em uma borboleta. É um processo, é uma metamorfose que a gente fala. Então, a gestação, quanto tempo? 40 semanas. Então, assim, e o advento e preparando a quaresma, 40 dias, a igreja tem muitas coisas, né, que traz à tona esse número. Então, em Gênesis 25, 21, eu vou ler esse versículo apenas, tá? Que ele vai ficar assim, dá para pregar muito em cima desse versículo, do capítulo 25, versículo 21 de Gênesis. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher,
que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Antes de tudo aqui, né, contextualizar esse texto aqui de Gênesis, Isaac, filho de Abraão, ele não queria que o filho dele casasse com descendência dos cananeus, né, da Cananeia, e aí ele pediu para que o servo de Abraão buscasse uma mulher lá da parentela dele e tal. E aí chegou lá, todos os sinais proféticos, gente, tudo que aconteceu, os detalhes, vocês podem voltar lá na 6ª edição e ver o dia que eu preguei de Rebeca. Ele trouxe essa mulher, foi confirmação de Deus, chegou lá, já estava tudo certo, tudo preparado, e ela foi ao encontro do servo, foi muito lindo a confirmação. Esse servo foi o caminho todo orando, e Deus, do jeitinho que ele falou, aconteceu, né? E aí, ele recebeu essa confirmação na hora de Deus. E essa mulher, quando ela chegou, a Rebeca, ela falou, quem é aquele homem? O primeiro homem que ela viu na tribo foi Isaac. É o seu noivo. E aquela noite, eles já tiveram, né? Já repousaram na tenda de Sara, fala, né? E Sara já tinha morrido. Sara já tinha morrido nessa época. E aí ele conheceu Rebeca. Eles falam, conheceu. Isaac conheceu Rebeca. E aí, acho que vem da genealogia ali, da genética da família de Sara e Abraão, essa parte de infertilidade, de esterilidade, porque Sara era meio-irmã de Abraão, meio-irmã, e ela era estéril. Aí vem Rebeca com uma bagagem de esterilidade. E aí, também depois vem lá as filhas de Labão, da casa de Labão, lá que vocês vão ver depois, né, que Lia e Raquel, também Raquel é estéril, que é a mãe de José do Egito e do Benjamim, que ela morreu no parto. Então, assim, parece que vem dos antepassados, né, que vem assim, a gente fala, tem que quebrar a maldição genealógica, né, que vai carregando, tem que se libertar. Muitas pessoas chegam assim também, né? Tem uma história assim que você vê e fala, minha tia, irmã da minha mãe, não teve filho. Aí, não sei quem lá também não teve filho. Aí, não sei quem lá, meu primo, filho de outra tia, não teve filho. Né? Agora eu também não vou ter filho. Calma. Primeiro, muda essa frase. São palavras, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Se você ficar profetizando, eu não engravido. Eu não consigo engravidar. Claro, não vai conseguir mesmo com uma boca dessa, né? Então a gente tem que medir as nossas palavras. E aqui Isaac orou para Deus. E quando eu falo que o homem tem a oração mais fervorosa que as mulheres, vocês vão entender por quê. Olha só, Isaac, filho da promessa, não é? Ontem eu falei de Abraão. Sai da parentela, tal, eu vou te dar um filho, que desse filho vai vir sua descendência, tal. E aí, ele é o filho da promessa. Cresceu vendo a fé de seu pai. Um homem de fé daquele, né? Pai da fé, Abraão. Ele cresceu, né? Filho de peixe, peixinho né? E aí sua própria história também passou pela espera. Ele se casou com Rebeca, enfrentou a dor a que fala infertilidade do casal, mas não foi infertilidade. É esterilidade, tem uma diferença. A infertilidade você trata quando você é diagnosticado e vai no ponto. A esterilidade é que Deus fechou mesmo. O seu tempo, a sua graça. Deus fechou. Você não vai. Assim, você é estéril, humanamente dizendo, você não vai engravidar. Mas é ali onde Deus vai mudar o diagnóstico. O diagnóstico é ali naquela dor que Ele quer te chamar. E às vezes você está entrando na vida do outro para socorrer o casal, por exemplo, né? Porque você acha que você vai resolver o problema do casal, empresta dinheiro para fazer fertilização in vitro, e aí entra no meio de um processo que Deus está querendo converter o casal naquela dor.
Então, não pode ser enxerido assim da vida do outro, porque Deus trabalha, e aí você vai ficar dando tudo de mão de beijada e a pessoa não vai sofrer um pouquinho, né? Para poder alcançar a graça. Então não tem conversão, não tem oração, não pede, não clama. E é isso. Isaac não desistiu. Isaac orou, intercedeu, clamou ao Senhor e Deus ouviu. Hoje muitos homens, eles se sentem, não é assim? Talvez você esteja aqui assistindo essa pregação, sua mulher está fazendo vários exames, não dá certo e tal, e você se sente impotente por não dar filhos a ela. E achar que o problema está com você. Você fica frustrado porque seu irmão, seus primos já são todos pais e você está ficando para trás, a idade está passando. Não é assim? Muitas pessoas são assim. Alguns se calam, outros fogem. Mas há um caminho mais alto. A intercessão do esposo. Quando um homem ora por sua esposa com muito amor, ele gera com ela um milagre, pode ter certeza. Porque a união dos dois é fundamental. E esse encontro pessoal, e aqui pessoal, em casal, que eu falo que 2 em 1, é uma só carne, alcança o coração de Deus. E na Bíblia não fala assim, o tempo exato que Isaac orou. Isaac, sabe quantos anos ele tinha? 40 anos. Quando você completa, são 3 gerações, 40 anos, 80, 120, que é o tempo que Deus determinou, né? O primeiro a morrer com 120 anos foi Moisés, né? Então, porque eles viviam muitos anos, né? 900 e poucos anos, 300 e poucos anos. E aí você passa 40 anos, eu tô com 43, eu tô na segunda geração. Hoje eles falam, os especialistas falam que a geração agora é 25 anos. Mas na Bíblia eu sigo aqui 40 anos. Então assim, hoje, aberta a vida, né? Assim, quero ser mãe. Com a cabeça que eu tenho hoje formada, claro que eu quero ser mãe. Quero ser confiada, porque estou muito amadurecida. E assim, a mulher, quando é mãe depois dos 40, é lindo. Ela já cresceu muito, assim, amadureceu bastante. Então, e aí ele tinha 40 anos, quando se casou com Rebeca. Então, na Bíblia não fala, né? Quanto tempo, sabe-se que a oração dele foi intensa. E aí alguns teólogos falam que ele orou 20 anos, mas não tem nada assim eficaz na palavra. A esterilidade de Rebeca, ele orou por ela. A oração, a Bíblia menciona que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por ela, pois ela era estéril. A concepção, olha só, quando Deus fala, tá bom, escutou o homem aqui, ó, orando, tá bom, vou dar dose dupla, conceberam. O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca concebeu gêmeos, Isaú e Jacó. O tempo de oração, aqui fala, né? Embora não haja um tempo específico definido, alguns interpretam e alguns teólogos estudaram e falam que a duração foram 20 anos. Ou seja, se foram 20 anos, ele tinha 40, com mais 20, 60. Foi pai aos 60, né? Ó, Rebeca não conseguia engravidar. Vamos fazer o desfecho disso tudo. Rebeca era estéril, não conseguia engravidar, esposa de Isaac. O que era uma fonte de tristeza para o casal. Oração de Isaac. Isaac orou fervorosamente ao Senhor do fundo do coração, e Deus ouviu. Rebeca pedindo para que ela pudesse ter filhos. Concepção. Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca. Rebeca engravidou de gêmeos, deu à luz Isaú e Jacó. Antes mesmo do nascimento, Deus fez uma profecia.
Quando Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú, os gêmeos, ela sentia a barriga dela muito esquisita. E ela perguntava a Deus, nossa, mas porque dá uma briga que eu não sei. E aí Deus falou assim para ela, revelou. Os gêmeos, falou para ela, esses gêmeos vão representar dois povos distintos, com o mais velho servindo o mais novo. O mais velho servindo o mais novo. E quando os gêmeos, o primogênito é muito importante para, né, naquela época era muito importante ter um filho, varão, homem, e ser o primogênito, primeiro filho, teria sorte e foi abençoado por Deus. Então, ali tinham dois. E aí, quem que sai primeiro? Esaú. E Jacó segura no pé dele, diz a palavra, e ele, quando ele nasce, ele sai puxando o pé dele. Jacó puxando o pé dele. E aí, quem que é o primogênito? Esaú. E depois vocês vão ver a fundo da palavra, que tristemente, né? Uma mãe acolhia mais Jacó, então ele ficava mais ali com a mãe, mais ali pro lado, né, da cozinha, e o outro ia caçar, já era o amor do pai, né? E aí, a mãe, não é que ela tenha o preferido, mas ela, né, ela tá atenta ali, sente mais afeto, sei lá, por ele, tá mais junto dela, sabe mais, ela escuta mais ele. E o pai com o outro. Aí de repente ele prepara um banquete lá, tem um prato de lentilha, o outro chega correndo, morrendo de fome, e aí ele fala assim, eu daria tudo por esse prato de lentilha. Ele fala, Jacó, esperto, falou, então eu quero a sua primogenitude. Eu quero ser primeiro. Ah, para ele não era importante, então, dá logo esse prato de lentilha e toma, minha prima. Falou para ele bem assim e comeu. E ali, depois Isaac abençoou ele. Só que ele conhecia, já estava meio cego, né? Mas ele conhecia, ele passava a mão assim, ele sabia quem que era Esaú e quem que era Isaac. O pai conhece pelo cheiro, a mãe também. E aí aconteceu isso. A profecia foi dada, né? Que seriam dois povos distintos, até hoje, né? E tem essa guerra de terras, mas depois, né? Eles se perdoaram, né? Porque ele teve que ir embora, Jacó. Mas depois eu vou contar no dia de Jacó, eu já estou no dia do Isaac. Ainda estou no pai deles. Preferência dos pais, né? Isaac tinha preferência para Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Isso causou tensões familiares. Nesse contexto todo, né, para a gente encerrar a pregação, a oração de Isaac que ele fez é o quê? Um exemplo de fé e confiança em Deus. A preferência de cada um dos pais por um filho contribuiu nessa história para uma dinâmica familiar, para eventos futuros, como o engano de Jacó para receber a bênção de Isaac. A história de Isaac e Rebeca também envolve outros temas, como a importância da comunicação, o impacto de decisões familiares e a soberania de Deus. E aqui fala que Isaac não culpou Raquel. Então ele poderia ter separado de... Não, Rebeca, desculpa. Ele poderia ter separado de Rebeca. Isaac, os homens, quando a mulher não dá filhos, ele poderia devolver a esposa para os pais. E eu me lembro que no encontro de legitimação que eu casei, já morava junto, então eu fiz um curso diferente. Não fiz curso de noivos, fiz de legitimação, porque já morava junto. Né? Também não faz sentido eu fazer um curso de noivo, que já morava junto, já estava no pecado de fornicação, enfim. Aí, um dos padres, que tinha muitos, né? Estava nesse evento, ele falou assim, nesse encontro. Ele chegou, só nós, na sala, não tínhamos filhos, os outros já tinham. Eu ainda, porque eu fiz esse curso bem antes de casar, bem antes, claro, né? Eu fiz essa formação e casei, demorei para casar, porque eu levei pro coração, levei para minha alma. Esse padre falou pro meu marido assim, e vocês não têm filho?
Aí meu marido falou, não, a minha mulher tá fazendo tratamento Marília, tal. Aí ele ficou perguntando sobre diagnóstico e tal. Aí ele olhou assim pra despedir, né, aquela piadinha sem graça, eu não entendia, né, hoje eu já entendo. Ele passou a mão, bateu assim no meu marido e falou assim, ó, se ela não te der um filho, você troca de mulher. Aquilo me doeu. Mas ele, como padre, ele deveria ter explicado, eu muito leiga, né? Porque eles trocavam de mulher quando a mulher não dava filhos. Aquilo eu levei pra minha alma. Eu não sabia, gente, que né, não tinha esse conhecimento da Bíblia, não tinha nem feito seminário, não falei pra vocês, que eu era muito leiga. Aí eu passei a detestar aquele padre. Depois, esses tempos atrás, eu fui numa festa junina, num sítio, e ele celebrou a missa lá, e a gente conversou, e eu revelei pra ele tudo que eu... Enfim, é muito assim... Perdoei, né? Claro, eu perdoei faz tempo. E hoje eu entendo. Quando eu prego, eu falo, ai, gente, olha o que eu fiz, que eu fiquei tanto tempo magoada com aquele padre. E aí, ele fala, escrevi no meu livro isso daí, né? Eu falei, mas, gente, olha, pregando para as mulheres, eu descobri que os homens, eles trocariam de mulher, devolviam suas esposas quando não dava filhos. Ou então, se submetia a dormir com suas servas, como Sara fez aqui. Sara deu a Agar, né? Para Abraão. E Isaú não era filho da Ismael. Ismael não era filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Tá? E aí, ele orou por ela. A oração de Isaac foi fértil. Antes mesmo do ventre de Rebeca ser. A sua oração, homem, é fértil. Antes da sua mulher ser fértil, a sua oração é fértil. Você, homem, vai passar a rezar e você vai ganhar o coração de Deus. A mulher está aberta à vida. A mulher já vai passar 9 meses com o bebê, 40 semanas carregando aquele barrigão, vomitando, passando tudo. Então faz a sua parte, ora para ela engravidar. E aí, quantos maridos hoje precisam descobrir que a fertilidade começa na oração? É sobre isso que a gente está falando. É sobre essa novena, se aproximando do Dia dos Pais. Eu quero que os homens abrem a cabeça. Não escute, não ouve, e sim escute, porque quando você escuta, você absorve. Leva para o seu coração, para sua alma, para sua mente, para o seu interior, para a sua vida. Que a sua oração alcance o céu. Que a oração de um homem é fértil antes do ventre da sua mulher. Quantos homens precisam entender que ser pai começa com joelhos dobrados e não apenas com diagnósticos médicos. Isaac orou e Deus ouviu. A oração do homem que ama move o céu. Eu vou encerrar com essa mensagem antes da nossa oração. A oração do homem que ama sua esposa, ela move o céu. O tema de hoje, né, segundo dia, esse tema da 7ª edição é a paternidade começa na fé. Eu falo, todo dia eu vou falar, sem fé é impossível alcançar o coração de Deus. E aí, nesse segundo dia, Isaac, que é o filho que se torna pai, né? Filho de Abraão que se torna pai. Ele é o filho que se torna pai. Deus prometeu uma descendência para Abraão, né? E na palavra não prometeu uma descendência aqui para Isaac, foi para Abraão, e Isaac é a descendência de Abraão já. Então já é ali no gancho, né? E aí o tema de hoje é o esposo intercessor. Isaac, o esposo intercessor, ele orou por sua esposa Esther, o filho de Abraão que se torna pai. Então Isaac aqui foi esse desfecho de hoje. Vou voltar aqui você na estatística, porque às vezes você não estava aqui a hora que eu falei. Eu falei assim, que é a possibilidade de salvar uma família. Ontem eu ia trazer essa estatística, eu não tinha os números em mente aqui, do homem e dos jovens, só tinha da mulher. Quando eles retornam para a igreja, jovens, quando retornam para a igreja, 26% deles, de todos os jovens, 26%, possibilidade de salvar sua família. De 100%, 26% tem possibilidade de salvar a sua família. A mulher, quando ela volta para a igreja, ela tem a possibilidade de salvar 47% delas salvam a família. Então, assim,
é bem menos que a metade, 53% que seria assim, mais, né? Mas é 47%. E o homem, quando ele volta, de 100% dos homens que voltam à igreja, 95% deles, 95% deles salvam a família, ou seja, homem volta para a igreja, volta para o coração de Deus, vai orar por sua esposa, homem. Deus, vocês não sabem o poder que vocês têm na oração para alcançar o coração de Deus. Vamos orar? A palavra do Senhor, então, viva e eficaz, que nós fizemos hoje, está Gênesis 25, tá? Ali está a promessa de Deus para você. Vai ver a historinha ali, história muito edificante de Isaac e Rebeca. Depois vocês leiam mais a fundo, tá? Senhor Deus, eu quero orar por cada homem que está aqui, por cada mulher, por cada casal, Senhor. Senhor Deus de Isaac, Tu que ouviste a oração de um esposo fiel. Escuta hoje também o clamor dos homens dessa novena, Senhor. Dá ao coração dos maridos a coragem de se tornarem intercessores da vida dos seus próprios filhos. E que eles se levantem em oração, mesmo quando não sabem o que dizer. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o seu desejo de gerar filhos, o seu desejo de dar filhos à sua esposa. Não fica frustrado. Senhor, que esses homens eles possam cobrir suas esposas com fé, mesmo quando os exames desanimam. Que eles sejam a fortaleza delas, a rocha, o sustento delas. Senhor, visita hoje os corações masculinos com a unção da oração perseverante. Persevere, o Senhor fala hoje para você. Persevere, você está ganhando meu coração, persevere. Persevere, homem. Persevere, marido, esposo. Você está ganhando o coração de Deus. Seja como Isaac. Seja como Isaac, homens que não culpam. Homens que não culpam suas esposas. Homens que não se calam. Homens que oram. Que toda esterilidade seja vencida pela fé. Pela sua fé. Que toda esterilidade, infertilidade seja vencida pela sua fé, homem. E que você consiga realmente alcançar o coração de Deus. E que cada lar que está aqui, hoje, espere unido como Isaac e Rebeca. Senhor, ouve a oração desses esposos que esperam. Faz nascer, Senhor, um fruto de uma nova geração. Que faça nascer, Senhor, um fruto de intercessão. Homem, você tem tanto poder, emoção. Deus te acompanha tanto. Deus quer tanto te ouvir. A cada dia você é sustentado pelas suas próprias forças, mas você não sabe tanto que você tem carinho por Deus. Deus te olha, Deus cuida de você, Deus zela. Você acha que Deus não está te olhando? Você acha que Deus não ouviu aquele pensamento seu? Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você pediu ontem, hoje. Seja grato, já começa a agradecer. Já começa a agradecer antes mesmo da sua mulher engravidar, porque a sua oração vai alcançar o coração de Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A paternidade começa na fé. E sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Hebreus 11:11 vai nos falar, nos apresentar, e eu vou falar isso todo dia, que Sara, quando ela creu verdadeiramente, temos que acreditar. E quando a gente acredita, que a fé é o fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Quando você recebe uma promessa, a palavra de Deus é uma boca que fala. Se você abrir aqui a Bíblia, começar a estudar e Deus prometer, lá em Salmos, a você, por exemplo, eu tinha anotado aqui Salmos, nos Salmos, no livro de Salmos, 150 Salmos, o Salmo 127, vai falar assim: cremos que tua promessa pode se cumprir em toda a vida. Teus filhos em tua mesa serão como brotos de oliveira. Salmo 127, 127.
Teus filhos em tua mesa serão como brotos de oliveira. Sabe aquela mesa que você vai ter que aumentar? As cadeiras, assim, você vai pedir aquela mesona, vai pedir para fabricar, para pôr na sua edícula aí, porque você vai ter uma família numerosa. Porque você entendeu hoje essa pregação e você sabe quando Deus fala com você. Seu coração está ardendo em fogo e você sabe que é Deus quem fala, né? Eu sou apenas um instrumento da sua graça. Então, tome posse dessa palavra de hoje, tome posse da história de Isaac e seja, coloque ele como exemplo da sua vida, né? Um exemplo de um homem, né? Da sua vida oracional. Tenha aquela inveja boa, não existe inveja boa, mas assim, vou dizer, para ser mais claro, é aquele admiração. Não vou falar inveja, é pesado esse nome, mas tem admiração por esse homem, Isaac, que alcançou o coração de Deus, porque você também vai alcançar. Amém? E para completar, já começa agora a novena de Santo Beretta Mola, em oração pelos jovens, né? Ontem eu não mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui a foto da minha família. Por isso o homem deixou o seu pai e sua esposa para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Gênesis 2, 24. Ó, eu falo assim, olha só, eu faço umas brincadeiras para gravar. Aqui é a minha família, ó. Luciano, Gabriel, Pietro, Rafael, João Miguel. Tem Maria de Fátima, Maria das Graças no céu. Luciano e Luciana significa luz, né? Luz, seja luz para a nação, né? Então Deus nos convidou a ser luz, a levar a palavra de Deus, a testemunhar a graça de Deus na nossa vida. Por isso que Deus falou nesse sonho. Eu tive um sonho, gente. Eu queria muito. Eu tenho muito um sonho assim, muito especial de ter a minha casa própria. Eu falo que eu fiz a minha casa, construí no terreno dos meus pais, né? Então eu tenho uma casa, mas não é minha, está no terreno do outro. E meu sonho é ter uma casa alicerçada na rocha e conquistar o coração de Deus. E aí um dia sonhando, e também eu queria ajudar a algumas comunidades, né, que eu participei. E aí eu falava, como que eu posso fazer? Porque era a pandemia, eu não tinha dinheiro e era 2022 e Deus me deu um sonho. E nesse sonho veio essa foto aqui. Essa foto sou eu com meu marido numa chácara de uma amiga minha, que nós fomos fazer um ensaio de gestantes, né? E aqui veio essa foto, eu andando com ele, e a camiseta dele está escrito gratidão gera milagres. Eu comprei uma canção nova, e aí Deus falou assim, filha, escreva um livro, e o nome dele vai ser Gratidão Gera Milagres. Você vai contar a sua história de maternidade e fé, que é o subtítulo, Maternidade e Fé. E aí eu coloquei aqui como um destaque, a verdadeira felicidade que eu descobri e sucesso consiste em gastar nossas energias com um propósito. Qual que é o propósito? A missão, é a vocação, é o que Deus me chamou para ser. Hoje eu sou escritora, estou escrevendo o terceiro livro, e aqui, fora os textões que eu escrevo de aniversário, né, meus amigos, eu falo, nossa, eu não dei conta de ler tudo. Eu adoro escrever, já tenho essa habilidade desde muito tempo, né? Desde muito tempo. E eu me lembro na faculdade que meu professor de português, eu viajo nas minhas redações, eu viajo sim, sabe? Mas dentro dos tópicos lá, das regras, né? E aí naquela aula ele falou assim, eu vou ler uma redação que eu vivi isso. É tipo uma redação 3D, ele estava dentro dela. Ele falou, gente, ela me levou a viajar. E aí ele leu para a sala, e aquele dia eu senti assim, tanto orgulho, né?
das minhas escritas, e eu falei, nossa, que lindo, né? E aí, nesse sonho, eu nunca imaginei assim, escrever livros, escrever um livro. E aí, nesse sonho, eu fui obediente, né? Falei, mas como que eu vou escrever um livro? Como que eu vou relembrar minha história? A trajetória que eu vivi, a cronologia, né? Porque essa aqui é uma cronologia. E aí eu falo assim, mas como que eu vou lembrar, Senhor? São tantas coisas. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te ajudar. Eu vou soprar a sua história. E realmente, a gente tinha um código, um sinal, que eu só escrevi o livro, assim, pegava para escrever no dia que ele me dava esse sinal. Quando eu tive o burnout, né, fiquei 40 dias afastada, eu podia ter terminado meu livro, mas não. Já estava ocupado da mente, né? Eu falava, Senhor, eu não tenho condições de escrever, eu não vou escrever. O Espírito Santo não me dá aquele sinal, eu não vou escrever. Tô doente da cabeça, eu não vou escrever. Nesse momento eu estou precisando de silêncio, ver a natureza, sair das redes sociais. Eu preciso ficar assim. Foram 40 dias. Aí nesses 40 dias, no dia 3/11, que era para fazer inscrição para o novo processo seletivo para continuar ali dando aula, eu passei no concurso, mas também não chamou. Aí ele falou assim para mim, me chamou por três vezes pelo meu nome, olha a intimidade. E ele falou assim, e no dia 3/11 é marcado na minha vida, que foi o dia que eu perdi a Maria de Fátima, né? 12 semanas de gestação. Nesse dia 3/11, ele falou assim pra mim, vem 100% pra missão, eu quero você 100% só pra missão, não vou deixar faltar nada. E aí eu falo assim, gente, que esse livro, as vendas desse livro, né, só que eu só consegui fazer 100, já vendi todos, só tenho aqui para meus filhos e o meu guardado e um pro Papa, tá, que eu não sei quando eu vou visitar, ou meus filhos ou minhas netas, não sei, vai levar esse livro para ele. E aí eu falo assim, gente, o meu sonho mesmo, e eu sempre acreditei na providência, que o sonho da minha casa virá através dos recursos desse livro, desse projeto aqui. Então, é assim que Deus, eu acredito que Ele quer me dar esse presente através dessa missão. Eu não sei como, mas eu sinto no coração isso. Então eu escrevi esse livro. Quando chegou o dia 20 de dezembro, primeiro dia da novena do mês de dezembro e a última, em oração pelas famílias, né? Ali foi o último dia de aula também. No dia 21 eu comecei a escrever meu livro. Finalizei dia 23 e mandei para o capista, né? Depois eu mandei para a minha diagramadora, né? Nossa, a Carlinha, o Denis, eles são maravilhosos. Foi também indicação que eu tenho de uma escritora, né? Que me ajudou muito nesse processo, a Vanessa, que também é escritora de Adamantina. Então eu falo que ela foi minha mentora, ela estava até no lançamento do meu livro. Enfim, tudo isso é louvável, né, gente? É a gratidão. Gratidão gera milagres, devemos ser gratos e mais gratos. Então, comecei, aí o lançamento dele no digital foi dia 25 de janeiro, dia de São Paulo. Porque Deus tinha um propósito, né? E dia 25 de julho agora é dia do escritor nacional, né? Dia do escritor brasileiro. Então, é o meu dia. Porque agora eu sou escritora, pedagoga e escritora. Enfim, vamos lá? Para quem está chegando agora, todo mês, dia 20, a gente começa a fazer a novena. Eu não sei, tem dia que o Espírito Santo fala, eu quero você na live, tem dia que ele fala, eu quero em áudio, então eu só prego dentro da escola, na transmissão que eu tenho com elas nos grupos e na transmissão, só assim, né? E assim, eu não tenho como programar, o mês que vem o meu projeto vai ser esse. Porque já aconteceu isso de eu programar e chega na hora o Espírito Santo fazer tudo ao contrário. Então, eu falo, Senhor, tá bom, eu não vou fazer o meu querer. Então, e aqui eu tava falando para vocês, os números, né? Olha só, presta atenção, Gênesis 2, tá de ponta cabeça. Eu gravo números assim, passagens. Gênesis 2, 24.
Aqui vai falar 2, vamos ver só os números, 2, 2, 4. 2 mais 2 é igual a 4, né? E aí, aqui a passagem vai falar, por isso o homem deixa o seu pai e a sua esposa, são duas, e um. E unem a mulher, já não são mais que uma só carne. 2 mais 2, 4, multiplicação. Então, 2, 24 é a memória dessa passagem. Amém? Vamos para intenções da novena. Que intenção você tem para a novena de hoje? Nós vamos começar a novena agora. A patrona da nossa missão é a Santa Giana, né? Vereta Mola. A testemunho de vida e de fé do Holocausto, né? Desse projeto Pró Vida, a gente testemunha o milagre, né? Que aconteceu com ela, da escolha, né? Como médica, saber das dificuldades, ela não abortou. Ela fez uma cirurgia, né? Com 8 semanas de gestação e depois, estava com 2 meses, depois mais 7 meses ali levou essa gestação e na Semana Santa, internou na Sexta-feira Santa, ganhou no sábado de Aleluia. Na outra semana que hoje na igreja é comemorado, que é a Festa da Misericórdia, é o Sábado Santo, ela faleceu, dia 28 de abril. Então assim, é um holocausto, né? Ela decidiu. E ela falava pro Pietro, marido dela, se eu tiver que escolher, se você tiver que escolher, quer dizer, se você tiver que escolher, é porque ela falou com Deus, né? Se eu tiver que escolher entre a minha vida e a do meu filho, eu quero que salve a vida da minha filha. Ela fala, a vida que eu trago no meu seio, né? Que a gente fala assim, no ventre é meu seio. E aí, pro marido dela falou, não hesite. Se tiver que escolher entre mim e a nossa filha, eu quero que você escolha a minha filha e deixa eu partir com Deus. Aos 39 anos, ela morreu. Ela faz aniversário dia 4 de outubro, eu faço 4 de maio. Ela nasceu no dia de São Francisco de Assis. A família dela é muito devota de São Francisco, tanto quanto, muita gente não sabe, o nome dela é Giana Francisca, que a mãe falou. Ela nasceu no dia de São Francisco, meu santo preferido, né? E ela vai chamar Giana Francisca, em homenagem ao São Francisco de Assis. Vamos lá? Quais são as suas intenções para essa novena? Senhor Jesus, vamos todo mundo aqui. Quem tem o livrinho acompanha, quem não tem, pode pedir para mim depois no e-book, tá? Eu mando para você a novena, o e-book, e também o meu livro está na promoção por R$ 4,99. É o e-book, tá? Quem sabe, imagina. 1 milhão de pessoas comprando um livro de R$ 4,99. Que fosse R$1, né, gente? Quanto não daria? É graça de Deus, né? Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Seja bem-vindo, você é a favor da vida. Eu nasci no dia do bombeiro. São Felício. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante de Jesus, pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, você que está tentando engravidar, pela cura dos seus problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Cura, Senhor, o ventre, cura, Senhor, os espermatozoides, os óvulos, fecunda, Senhor, em ação de graça pelos casais que receberam o milagre da gestação. Eu estou com 8 mulheres grávidas, eu quero colocar aqui a missão Geração das Graças, as mulheres gestando, e todas as outras mulheres do mundo inteiro que gestam, né? Que estão gerando filhos. Pela graça da adoção. E todas as mulheres que estão na fila esperando a anunciação do seu filho para adoção. Tenho mulheres aqui que eu intercedo para adoção também. Eu tenho já uma filha adotiva espiritual que veio no dia do meu aniversário. Olha os números. E aí eu quero pedir do meu coração hoje também especial, nesse segundo dia da novena em oração pelos jovens, eu quero pedir para esses adolescentes, para essas crianças, para esses
bebês, né? Que eles sejam adotados. Que chega a hora também, que eles também estão pedindo, né? Por uma mãe, por um pai, por um lar. Então eu quero pedir a graça, que Deus possa acelerar processos, né? Acelerar processos com muita autoridade, intercessão de você, Pai, que vai orar, pedir a Deus com toda a sua fé. Adoção pelas almas dos bebês. Você, sinto muito forte falar isso hoje, você que tem, vamos supor, você tem 2 filhos no céu e está tentando engravidar. Você fala, não tenho nenhum filho. Assim, espiritualmente, você está delegando isso como uma recusa. Você concebeu, você é mãe. Você tem sim, você tem 2 filhos. Santa Giana, em todos os livros, tudo que, até aqui no meu livro que eu coloquei, mas que foi aqui que eu tirei, né, da internet, que eu estudei, mas eu não coloquei aqui, porque até as pessoas entenderem, ela teve 4 filhos. Tá aqui na oração, mas Giana tem 6 filhos. Tem os 4 que nasceram e tem 2 no céu. Tem 3 no céu, né? Porque depois de 2 anos que ela morreu, a Mariolina morreu também. Então Santa Giana, ela tem 6 filhos, porque os filhos concebidos são os filhos espirituais, são os filhos fecundados, concebidos, são filhos de Deus também, concebidos, né? E só teve um tempo menor na terra, né? No ventre, o meu 8, 12 semanas, um tempo de vida no ventre, né? Para eu transformar essa dor, ressignificar essa dor nesse ministério, através da moção, dessa escola de maternidade de fé que nasceu no coração de Deus. Não é nada que eu quero fazer, é uma missão. Quem deixaria a sua vida profissional para vir aqui, dar as caras e orar nos ventres e sem recurso financeiro, sem nada, e se dedicar, né? Se dedicar. Mas, por outro lado, estou na minha casa, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, como antigamente, né? Nos velhos tempos era assim. Então eu peço para você que você conte esse bebezinho. Se você não sabe o sexo, quer batizar com o nome, pede a Deus, Ele vai te revelar em sonhos. Queima uma vela no cemitério para a alma dessa criança, sei lá, não sei que ato que você vai fazer. Conversa comigo, depois eu te dou um direcionamento, tá bom? Em Deus, claro. Então vamos orar por todos esses bebezinhos que estão lá no céu, são nossos intercessores, por todas as almas que descansam na vida eterna, pelas almas das mamães que perderam os seus filhos, pelas almas das mamães que morreram no parto, pelas almas de todas as almas, pelos pais também que morreram. Muitos pais morreram e a mamãe grávida, né? Teve um policial aí que ele casou, 3 dias depois ele sofreu um acidente, a mulher grávida, cada história, né? Não conheceu o nenê. Naquele avião, né? Naquela queda do avião, também tinha uma mulher grávida, né? Que ela ficou, o marido morreu. Então, assim, e também uma filha que foi passar o Dia dos Pais com o pai, né? Olha que Deus me recorda. O Espírito Santo recordou isso. Ela foi viajar, foi pegar aquele avião, né? Tomar um avião para poder passar o Dia dos Pais com o pai dela. O avião caiu, né? Morreu. E a mãe ficou sem a filha. Olha, me arrepia. Tô falando com alguém aqui que precisa entregar o seu filho. O Espírito Santo me visita, já está aqui há muito tempo, mas ele está visitando agora fortemente com essa mensagem. Que o seu quarto, o quartinho do seu bebê, está ainda montado. Você não desfez esse quartinho. Você ainda está no deserto.
Calvário. E Deus quer muito que você entregue, deixa essa alma viver em paz. Entrega, doa para quem precisa essas coisinhas, porque Deus quer confiar você um novo filho, mas você ainda está no seu tempo, parada no tempo, e aí Deus quer confiar um filho, mas você não desprende. Eu sei que é doído isso, é doloroso, mas Deus quer te dar um testemunho para você ressignificar essa dor e testemunhar a graça do seu bebê arco-íris. Amém? Abramos nosso coração à divina providência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. A gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Olhei a hora, 7h47. Meu Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Olha lá. Começar um soluço agora não, né? Ele tá liberando aí. Manifesto aí do Espírito Santo na sua casa. Você recebeu essa mensagem aí profética, essa profecia aí, essa entrega, né? Deus te pediu, porque Deus está te prometendo uma nova criança aí para ocupar esse vazio. Não substituir, tá? Mas a morte é a ressurreição e a vida. Você entendeu? Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vem do teu sofrimento do irmão doente, fazer que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a dor do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, desculpa, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, um holocausto, colaborando de maneira extraordinária do teu plano de criação e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste
a Santa Giana Beretamola, responder com plena generosidade. A vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você. Para quem você está pedindo essa graça? Feche seus olhos, se for para você mesmo, se for para o seu sonho de gerar a vida, se você está aqui nessa novena para engravidar, coloque agora a mão no seu ventre e peça a Deus. Talvez essa intercessão aí, ó, Deus já está ouvindo, já está escutando você, papai. Coloca a mão assim, ó, no ventre de sua esposa e peça do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, como você nunca pediu para Deus. É uma mensagem tão simples. Faça agora o seu pedido. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Segundo dia da novena, oração para os jovens, pelos jovens. Pensa agora num jovem que você quer orar, um adolescente. Quero colocar meu filho Gabriel, adolescente de 14 anos, em oração. Quero também orar pela alma da minha cunhada, que se matou aos 18 anos, tirou sua vida. Desde a juventude, Giana acolheu plenamente o dom da fé e a educação cristã recebidas de seus pais. Esta formação ensinou-lhe a considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, a ter confiança na providência e a estimar a necessidade e a eficácia da oração. Durante os anos de estudos escolares e depois na faculdade de medicina, enquanto ela se dedicava aos seus deveres, ela vinculava a sua fé a um compromisso generoso no apostolado entre os jovens da ação católica e de caridade para com os idosos e os necessitados. Ela fazia parte da conferência do São Vicente, os vicentinos. E ela, na juventude dela, ela servia a Deus e ela amava essa missão. Neste segundo dia da novena, rezemos pelos jovens, para que eles encontrem aquele que dá pleno sentido à vida, Jesus Cristo, não tem outro. Vamos orar para esses jovens, que eles possam ter um encontro pessoal com Deus, que eles possam fazer esses trabalhos, né, de pastorais, que eles possam ser exemplo para outros jovens, falar, olha, eu quero viver o que ela está vivendo, que eles possam estar à frente como luz para os outros jovens e que possam levar outros jovens adolescentes à conversão. Me arrepia falando isso. Eu quero encerrar essa novena com uma passagem que eu li para memorizar Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua esposa, pois ela era estéril. O Senhor ouviu sua oração e Rebeca, sua mulher, ficou grávida, e grávida de gêmeos. Você vai testemunhar a graça que Deus vai dar para você, homem que orou aí com muita fé no ventre de sua esposa. Agora, vocês vão gerar gêmeos. E depois vocês vão falar para mim. Nós engravidamos de gêmeos. Na missão eu não tenho gêmeos que nasceram, tá? Eu tenho gêmeos as minhas gêmeas, e tenho gêmeos também de uma mulher que ia ganhar o filho esse ano. Era para ter ganhado agora em julho, com 47 anos ela perdeu os gêmeos. 47 anos. 4/7 era a previsão do parto dela. Louvado seja Deus. Estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por essa novena. Amanhã estou aqui 6 horas da manhã. Ó, com a Bíblia, com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Tenha uma excelente semana, né? Ontem foi o dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana, mas hoje é o primeiro dia útil, né? Domingo é dia de descanso, mas eu quero que você trabalhe essa semana, sirva a Deus na sua missão, faça o seu melhor, para que o propósito de Deus, o propósito venha até você. Você dando o seu melhor, você não precisa procurar o seu propósito de vida. Ele que vai te encontrar.
Amém? Deus abençoe. Um beijo no ventre.